Fala, torcedor do Palmeiras, tudo verde com vocês? Dois assuntos para a gente tratar aqui nesse vídeo, então eu gostaria muito da atenção de vocês, porque eu gosto muito de saber a opinião de vocês também. Queria pedir encarecidamente, gente, o apoio de vocês aqui, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação, porque aqui estou todos os dias trazendo informações, opiniões, pós-jogos, muitos conteúdos do Verdão aí para vocês, belezinha? Deixa eu aproveitar e indicar para vocês aqui nesse vídeo, gente, a Flash Score, que é um aplicativo 100% gratuito, que vocês já sabem, e além de tudo tem uma funcionalidade dentro da Flash Score que é incrível, gente. Vocês conseguem usar um comparador de casas de apostas, ou seja, Palmeiras e Sporting Cristal amanhã. Você quer apostar na vitória do Verdão? Dentro da Flash Score você consegue encontrar um comparador para ver qual casa tem a melhor odd. Então você não precisa ficar indo uma a uma verificar. Dentro da Flash Score tem esse comparador e você já consegue deixar os seus palpites ali mesmo, tá bom? Então eu vou deixar aqui embaixo o link da Flash Score para vocês baixarem. Belezinha? Assuntos importantes, gente. Ainda envolve o jogo contra o Flamengo, mas só quero fazer um agradecimento aqui, eu sempre esqueço, até peço perdão, mas um agradecimento muito especial aí pelo carinho que eu recebi do pessoal lá da torcida do Palmeiras no Allianz Parque, né? Antes do jogo começar, depois que o jogo terminou, o pessoal pedindo foto, o pessoal que veio do Paraná, de Minas, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, tinha gente de tudo quanto é lugar e assim, me parando pra pedir foto, dizendo que acompanha meu trabalho, que gosta do que eu faço. Gente, gratidão, de verdade mesmo, muito obrigada. Eu não vou conseguir mandar um abraço e um beijo pra todos, porque eu sou péssima em decorar nomes, em decorar lugares, mas eu estou aqui reservando esse espacinho para agradecer de coração o carinho que eu recebi na porta do Allianz Parque, tá? Eu sou muito grata pelo carinho de vocês e pelo respeito que vocês têm comigo. Tamo junto. Agora bora falar aqui de Palmeiras, né? Um vídeo que tá viralizando aí, gente, do Vene Casagrande, como eu falei que ainda envolve o jogo entre Palmeiras e Flamengo, por quê? De uma fala do Vene Casagrande, eu nem vou colocar o vídeo aqui, porque eu acho que não interessa para vocês escutarem, né? Mas basicamente ele falou o quê? João Martins usou o tom preconceituoso contra nós brasileiros e nós não podemos aceitar isso. Jeitinho brasileiro onde? Porque o João Martins estava lá reclamando da arbitragem, falando do jeitinho brasileiro. Mas o Vene Casagrande disse que isso foi preconceituoso, foi uma fala preconceituosa do João Martins. Gente, que mimimi do caramba para não falar um palavrão aqui, para poupar o ouvido de vocês. Mas que mimimi. Cara, de verdade, falar jeitinho brasileiro é algo preconceituoso. De fato, as coisas aqui no Brasil não funcionam assim, no jeitinho brasileiro. Não só no futebol, mas em tudo. É sempre um jeitinho brasileiro. A gente usa esse termo o tempo inteiro. Até porque se o Brasil fosse um país sério, o Corinthians nem existiria mais. Nem só o Corinthians, tá? Tem tantos clubes grandes aí que devem todos os anos, vivem déficit, mas tá sempre contratando jogadores, sempre em mercado da bola, sempre pagando caro em jogador. Então, se o Brasil de fato fosse um país sério, né, essas coisas não aconteceriam. E quando a gente fala de jeitinho brasileiro, a gente não fala só pro futebol, pro dia a dia mesmo. Tem tanta gente que quer dar um jeitinho, né? Aí a gente brinca, é o jeitinho brasileiro. Isso é uma fala preconceituosa? Eu acho que o único erro pra mim aí, dessa reclamação toda de arbitragem, tá? Porque vou ser muito sincera pra vocês. Eu sei, né, que teve ali um lance, acho que teve um empurrão nas costas do Gomes. Eu tava longe, gente, porque esse lance aconteceu no Gol Sul, eu tava no Gol Norte, então a visão fica péssima. Mas parece que foi isso, acho que foi no Gomes, né, que empurraram o Gomes. Eu posso ser sincera aqui com vocês? Se o juiz tivesse dado esse pênalti, o Palmeiras não tinha feito. O Palmeiras não tinha feito. Como é que eu vou ficar reclamando de arbitragem, né, falando de arbitragem, se o Palmeiras não conseguiu praticar um bom futebol diante do Flamengo e vencer e perder um pênalti? O Palmeiras, o Palmeiras tinha, o Palmeiras tinha a faca e o queijo na mão, porque o Palmeiras poderia ter aberto o placar diante do Flamengo, se o Piquerez faz o gol. A história do jogo teria sido outra. Talvez até golearíamos o Flamengo, quem sabe? O Flamengo ia ter que sair pro jogo, e aí o Palmeiras poderia aproveitar a oportunidade e fazer mais gols. Mas não, nós erramos o pênalti, o Flamengo fez, depois fez o segundo gol ainda. Ou seja, 2-0 para o Flamengo. Eu vou ficar aqui falando arbitragem, arbitragem, arbitragem. Eu já mostrei o lance ontem que o pênalti dado ao Palmeiras foi pênalti. Ponto final. Para não falarem que eu vi rival argumentando e até flamenguista ainda dizendo que a CBF, enfim, a arbitragem deu um jeito de favorecer o Palmeiras. Mas eu mostrei aqui
o vídeo, inclusive o vídeo teve grande repercussão, até o Alex Miller divulgou lá no Instagram dele, gente, muito obrigada aí pelo compartilhamento de vocês, ajuda demais o canal a crescer, também as redes sociais, valeu aí, viu? Então, assim, eu provei que de fato foi pênalti, tá? Ponto final. Agora, a incompetência do Palmeiras de cobrar pênaltis, de converter os pênaltis, gente. Agora, fala pra mim, o Palmeiras não precisa, o elenco, o técnico, eu não sei, quem tem que ser cobrado para que o Palmeiras possa melhorar, gente, em começar a converter mais pênaltis. Porque não é possível que tantos anos a gente não consiga. Sai jogador, entra jogador, sai jogador, entra jogador. O Palmeiras em pênaltis é uma merda. Dá até medo, né? Decisão aí em Mundial, em Libertadores, em Copa do Brasil, dá até medo do que pode acontecer. Dá até medo. Então, eu de verdade não consigo ficar aqui, mas arbitragem. Mas se não fosse arbitragem, o Palmeiras tinha vencido. Jura? Será mesmo, gente? Será que nesse jogo em específico, eu tô dizendo, o Palmeiras teria vencido? Deixa a opinião de vocês, tá? Agora de preconceituosa fala, desculpa, ô Venê, é muito mimimi, essa geração é muito mimimi, que não teve nada, não, é jeitinho brasileiro pra tudo mesmo, ponto final. Quero saber a opinião de vocês aí sobre isso, gente. E ainda falando, tá? Ainda envolve polêmica aí entre Palmeiras e Flamengo, porque o Boto, o diretor aí do Flamengo, José Boto, falou que teve uma invasão, sendo mais específico, tá? Que o Barros tinha invadido a cabine ali, enfim, teve uma invasão ali na sala do VAR, uma coisa assim, uma conversa assim que saiu. No mesmo dia, né, eu vi depois que eu cheguei em casa, né, porque como eu falei, tava no Allianz e aí a gente vê as polêmicas depois. Eu vi que o próprio Anderson Barros respondeu, dizendo que o Boto, José Boto, era um mentiroso e que falaria isso na cara dele se encontrasse ele. Agora, a arbitragem postou aqui, tá? Um comunicado. Venho por meio desse informar que fui surpreendido com notícias vinculadas por órgãos da imprensa ao deixar o estádio acerca de uma suposta intercorrência no vestiário da equipe de arbitragem. Foi no vestiário, tá, gente? Perdão, eu falei cabine do VAR. Cabe esclarecer que não houve qualquer tipo de invasão ao vestiário da arbitragem, conforme relatado pelo senhor José Boto, dirigente do Flamengo, aos veículos de comunicação. Eu quero saber se o Palmeiras vai agir. Eu quero saber se a diretoria do Palmeiras vai se mexer. Porque isso que o senhor José Boto fez foi gravíssimo. Porque o Palmeiras poderia ser punido por isso, tá? O Palmeiras poderia ser punido, porque ninguém pode invadir o vestiário da arbitragem. Nem A nem B. Então o Palmeiras poderia ter sido punido se a arbitragem não tivesse vindo aí esclarecer os fatos. Eu até vi nas redes sociais o torcedor do Flamengo ainda passando pano e dizendo que deve ter acontecido isso mesmo, mas que a arbitragem não ia falar, porque senão ia prejudicar até a própria arbitragem e que eles podem continuar favorecendo o Palmeiras. Favorecendo o Palmeiras no quê, cacete? Favorecendo o Palmeiras no quê? O próprio Palmeiras tem incompetência de perder um pênalti diante do Flamengo e quem tá favorecendo o quê, cara? Gente, olha, eu fico maluca de ver rivais dizendo que nós somos favorecidos a todo tempo. A arbitragem erra a todo tempo. Assim como o lance lá do pênalti dado ao Palmeiras foi difícil, um lance também de pênalti no Arrascaeta, pra mim pode ser aqui questionável. Talvez se eu fosse o árbitro do campo eu não teria dado. Ou talvez teria, não sei, interpretativo. A arbitragem erra o tempo inteiro pra todos os lados. Agora eu sou obrigada a ver torcedor rival falando que eles querem ajudar o Palmeiras. Ajudar o Palmeiras em quê? O Palmeiras mesmo se atrapalha sozinho, como se atrapalhou aí diante do Flamengo, que poderia ter vencido o jogo e não venceu, a gente não conseguiu engolir, cara, que o Abel perdeu um primeiro tempo inteiro com uma dobra de laterais. Mas é óbvio, a gente vai virar a chavinha agora, porque tem Libertadores, se bem que eu acho que o mais importante desse jogo mesmo vai ser a despedida do Estevão, né? Porque o Palmeiras já tá classificado, já tem a classificação geral também garantida, então vai ser um jogo treino. Vamos colocar como um jogo treino. Depois a gente pega o Cruzeiro e vamos ver se a gente consegue, né? Fazer 3 pontos, já que a gente perdeu pro Flamengo, a gente consegue recuperar esses 3 pontos aí diante do Cruzeiro. Vai ser um jogo duro, um jogo duro. Aí finaliza, depois o Palmeiras que descansa, acho que descansa uns 15 dias e começa o Mundial. Aí que tá o problema. Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso ainda, gente. Porque confesso pra vocês que o Palmeiras ficar esse tempo de 15 dias descansando, olha, chega a arrepiar os cabelos. Chega a arrepiar os meus cabelos. Porque dá medo de ver o Palmeiras quando descansa. Mas vamos pensar positivo, né? Vamos pensar positivo. Eu acredito que o Abel não vai insistir no mesmo erro. Eu só peço uma coisa: treinem pênalti. Jogador do Palmeiras, treinem pênalti. Gente, antigamente, jogadores ficavam até tarde, passava do horário ali treinando falta, treinando pênalti. Hoje não existe mais isso. Bate pênalti quem tá melhor psicologicamente. Pelo amor de Deus.
O cara ganha 1 milhão por mês, não pode ficar ali um pouquinho mais? 1 hora que seja, treinando pênaltis, gente. Isso é muito importante porque acontece, a maioria dos jogos pode acontecer lances, né? Dar pênaltis ali, enfim, não só em decisões, em momentos que precisa decidir um campeonato, não, dentro do jogo mesmo. Se o Palmeiras tivesse convertido o pênalti, gente, se o Palmeiras tivesse feito 1 a 0, o Flamengo não ganhava o jogo do Palmeiras, eu queria bater uma aposta, mas não tem como, porque, né? A gente não tem como fazer essa previsão, já que aconteceu ao contrário. Eu tenho certeza, se o Palmeiras abre o placar, se o Palmeiras faz aquele gol com o Piquerez, o Palmeiras tinha vencido, o Flamengo tinha quebrado esse tabu. Mas é isso. Deixa a opinião de vocês, já falei pra um caramba aqui também. Tamo junto, gente. Volto depois com mais informações do Verdão. Até mais. E avante, palestra.